Bom dia, meus amados irmãos, na graça e na paz de Jesus. É o desejo do meu coração que o seu dia seja repleto dessa paz e desse amor que, acima de qualquer suspeita, acima de qualquer tragédia, acima de qualquer circunstância, há uma paz que corre, que flui, independente das intempéries da vida, né? Então eu desejo a você essa paz nesse dia tão glorioso que o Senhor nos dá. A palavra de Deus diz assim: regozijai-vos no Senhor. Outra vez, regozijai-vos no Senhor, porque no Senhor é possível regozijo independente de qualquer outra coisa, qualquer outra circunstância. Eu quero convidar você nessa manhã a refletir comigo. Talvez nós falemos sobre dois convites. Eu quero te convidar. A primeira coisa, o primeiro convite que eu quero lhe fazer é o convite a se permitir, que o Senhor te levante, te endireite, que o Senhor te coloque no prumo, que o Senhor te coloque em consonância com a vida e com a vontade dele. É o primeiro convite. E o segundo convite que eu faço para você, eu creio que o Espírito Santo faz nessa manhã, é que uma vez endireitado ou endireitada, uma vez reta no prumo, você passe a andar assim, reta, no prumo, como alguém que foi endireitado pelo Senhor. Vamos lá, eu te convido então a abrir a sua Bíblia e a meditar comigo no capítulo 13 de Lucas, no versículo 10 em diante. Isso é uma sequência da mensagem que pregamos semana passada, onde tem um contexto de arrependimento. Lucas está narrando uma sequência de fatos que nos leva a compreender a mensagem do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus que tem como fundamento o filho do reino arrependido, né? Se não houver o filho do reino arrependido, não há filho do reino, porque o filho do reino precisa ser uma pessoa que se arrependeu. Então Jesus foca o seu conteúdo, na verdade Lucas foca o conteúdo da sua mensagem, usando na narrativa os passos de Jesus, o arrependimento, a importância do arrependimento. E para isso ele conta algumas parábolas. E no meio das parábolas ele narra um fato. O fato que reforça tudo que está no entorno dos fatos. Que fato é esse? Nós vamos ler agora em nome de Jesus. Acompanhe comigo. E ensinava Jesus no sábado numa sinagoga. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade já havia 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhes as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe Jesus, o Senhor, e disse-lhe: hipócrita, no sábado não desprende você da manjedoura, cada um de vós, o seu boi, o seu jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os que estavam ao seu redor ali ficaram envergonhados, e todo o povo
se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Como eu disse, Lucas está narrando vários fatos que convergem para o arrependimento. E aqui ele narra um acontecimento no meio desses fatos, ou dessas parábolas, melhor dizendo. Ele está narrando as parábolas de Jesus, falando de arrependimento, falando a respeito do reino de Deus. E para dar consistência a essa narrativa, ele coloca aqui, na sua explanação, um fato. Ele coloca aqui um acontecimento. Que acontecimento é esse? Uma mulher que havia há 18 anos estava encurvada. Havia nela um espírito de enfermidade. Um espírito que a mantinha encurvada há 18 anos. E quando Jesus a vê, ele faz uma coisa maravilhosa. Ele chama-a para si, coloca as suas mãos sobre ela e diz: mulher, endireita-te. E imediatamente ela ficou livre daquele espírito, ela ficou livre daquela condição encurvada, se endireitou e glorificou a Deus. Mas, não obstante aquele fato estupendamente maravilhoso, uma mulher que há 18 anos havia encurvada, andava encurvada há 18 anos, todo mundo sabia, porque é impossível que naquela sinagoga ninguém soubesse da história daquela mulher que há 18 anos estava assim. Mas quando Jesus a encontra, chama-a para si e diz: fique curada, fique livre desse teu mal. Impôs as mãos sobre ela e ela ficou livre. O primeiro convite que eu faço é: permita-se como essa mulher, chegue até Jesus. Ele te chama hoje. Aproxima-se de mim. Venha a mim. E ele tem uma palavra para você: endireita-te. Mas eu não consigo, Senhor. Eu não estou querendo que você consiga. Eu só estou querendo que você venha a mim. O trabalho daquela mulher foi dar um passo, mesmo que encurvada, até onde Jesus estava. Ele chamou-a para si. E ela foi, obviamente. E quando ela foi, ele apenas disse uma palavra e impôs as suas mãos. E ela se endireitou e glorificou. Então, esse é o primeiro convite. Aquela mulher, Jesus fala, ela era uma filha de Abraão. Quando aquilo aconteceu, uma liderança, um religioso ali da sinagoga, rapidamente foi lá e falou assim para o pessoal, não diretamente para Jesus, mas falou para as pessoas que estavam no entorno de Jesus, dizendo: escuta, vocês têm 6 dias na semana para trabalhar. No dia do sábado é o dia do descanso. 6 dias vocês vêm para ser curado, não no sábado. Jesus olha para ele e fala: hipócrita, se você tiver um boi ou uma ovelha, um animal, que naquela época era o costume, você não vai tirar ele da manjedoura onde ele está amarrado, não vai levar ele à pastagem para tomar uma água. Você vai deixar ele preso lá, morrendo de sede, só porque é sábado? É claro que não. Você vai no dia de sábado pastar com o seu animal, para ele fazer as necessidades, para ele tomar a sua água, para ele, enfim, ter contato com a pastagem. Depois você volta e volta ele à manjedoura. Muito normal, ou no curral. Aí Jesus fala assim: não convinha eu libertar essa mulher que há 18 anos está presa. Veja bem, Jesus está comparando aquela mulher como alguém que está preso, escravizado, encurvado. No caso, aquela mulher tinha um espírito de enfermidade. Há um espírito encurvando aquela mulher. E Jesus, quando percebe o gado, a situação do gado era até melhor, porque o gado estava preso e era normal o gado estar preso. No dia de sábado se solta o gado para a pastagem, depois volta lá na manjedoura. É o lugar do gado. O que Jesus está chamando a atenção é só: você não faz isso no dia de sábado, você não leva o gado que é normal para o gado estar preso. Você não solta ele para dar uma volta
depois você não prende ele de novo, porque é normal, mesmo sendo normal ele ficar preso na manjedoura, você não liberta ele no dia de sábado para dar a sua pastagem, tomar a sua água e tudo mais? Sim, agora, não é normal uma filha de Abraão viver oprimida há 18 anos por um espírito de enfermidade. Não é normal que um ser humano fique cativo. Amado, o convite que Jesus faz e o convite que eu quero fazer para você, não é normal que você fique tanto tempo encurvada e encurvado. Na verdade, não é normal que você fique tempo algum encurvado. Mas nós sabemos que por conta dos pecados, ou do pecado, do afastamento, percebe que Jesus aproxima-te de mim. Então, nós nos afastamos de Jesus, nos afastamos do Pai, nos afastamos de Deus, de tudo que é Deus, de tudo que é o reino de Deus. Por isso, quando nós nos afastamos, o que aconteceu? Nós perdemos a dinâmica do reino, nós perdemos a vista do reino e nós fomos nos encurvando ante a um espírito de enfermidade, a um espírito pecador que sobre nós nos fazia encurvar, sobre nós estava e nos fazia encurvar. A história dessa mulher, ela se reflete na humanidade, porque a humanidade se encurvou por se afastar de Deus. Um espírito de pecado apossou-se dessa humanidade e a torna encurvada. E quando Jesus quer libertar a humanidade, ele chama-a para si. Venha até mim. Eu quero te libertar. Porque não é normal, se até mesmo um gado no dia de sábado pode ser solto para a pastagem, e é normal que o gado fique preso, não é normal que a humanidade fique encurvada pelo pecado, fique encurvada por um espírito que não é natural para ela. Ela não foi feita, a humanidade não foi feita para viver escravizada por quem quer que seja. Por isso o convite de Jesus é: venha a mim e eu irei lançar uma palavra sobre a sua vida. Uma palavra que vai te endireitar. Esse é o convite. Ah, mas eu não consigo, é muito difícil. Você só tem que vir, crer e se aproximar. E quando você faz isso, eu poderia dizer assim: como é que eu não viria a um convite de Jesus? É quando eu tento dar o meu jeito. Quando eu tento trilhar o caminho da forma que eu acho melhor. Eu estou procurando um caminho alternativo. Eu estou procurando um caminho que não é esse de aproximar-se de Jesus. Então muitas vezes a gente se afasta de Jesus não porque a gente vai longe, não porque a gente sai da igreja. A gente se afasta de Jesus muitas vezes porque a gente escolhe um caminho nosso, um caminho alternativo. E quanto mais a gente escolhe um caminho alternativo, a gente vai se afastando passos a passos de Jesus. E sem perceber, a gente vai se encurvando. A gente vai se escravizando. Nós podemos até ter a impressão, contrário a essa mulher, que não tinha essa impressão, mas trazendo para um campo espiritual, nós temos a impressão de liberdade, afastando-se de Jesus por um caminho alternativo, porque a gente não tem a consciência que está afastando de Jesus. A gente acha que está acertando, andando por um caminho alternativo. Mas daqui a pouco você começa a se encurvar. E aí a gente vai cansando, vai ficando difícil. A vida de quem anda encurvado começa a pesar muito em todas as áreas da sua vida. O problema não é que você tem um defeito aqui, um defeito ali. O problema é que você está encurvando. Daqui a pouco vai ser insustentável essa vida de quem anda encurvado. Então, o convite que Jesus faz é: aproxima-se de mim. Quantas pessoas já estão meio que distanciadas de Jesus? Nessa manhã Jesus fala para você: aproxima-te de mim. E mesmo encurvado, você pode dar um passo na direção de Jesus. E Ele tem uma palavra para você: endireita-te. E Ele vai impor as mãos sobre você e você vai endireitar. E você vai andar no prumo. Você vai conseguir enxergar. Porque quem anda encurvado não consegue enxergar com luz. Não consegue enxergar com clareza. E enxergar com luz, meus amados, é como se você tivesse
lendo no escuro. E no escuro você consegue pensar algumas coisas que os seus olhos conseguem ver. Mas quando incide a luz na palavra, essa luz mostra o contexto, essa luz mostra, fica claro para você e você começa a entender. E quando você começa a entender, você começa a conciliar a sua vida com aquele entendimento. Por quê? Porque antes quem andava encurvado não conseguia. A sua própria postura encurvada impedia a luz de chegar. Você não conseguia enxergar com luz. Agora, quando você fica de pé, a luz que incide no ambiente, ela permite com que você veja com claridade. Então Jesus quer te endireitar para que você veja com claridade e tome decisões com claridade, com clareza, com nitidez, com sobriedade, com sensatez. Então, esse é o primeiro convite. O segundo convite se encontra em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1, que diz assim: portanto, vós que já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das coisas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Outro convite é esse convite, olha, você já foi endireitado, você já se aproximou, Jesus já te endireitou. Agora, ande como alguém, corresponda como alguém que está de pé. Responda à vida, às pessoas, a você mesmo, a tudo que te interpela, como alguém que está de pé. Porque é muito possível que, estando de pé, eu e você, ainda continuamos a dar respostas à semelhança de quem está encurvado. O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, e eu chamo o apóstolo Paulo aqui, porque ele foi a pessoa designada a falar aos que não são judeus. E nós não somos judeus. Nós somos os gentios. Então Paulo fala aos gentios. E o que Paulo fala aos gentios é isso, no caso aqui em Colossenses. Ele está dizendo assim: olha, vocês já ressuscitaram com Cristo, ou seja, vocês já deixaram o espírito que vos encurvava. Vocês já não têm mais um espírito que os mantém encurvado. Vocês já receberam a luz. Vocês já estão de pé. A luz já incide sobre vocês, em vocês. Agora vocês podem olhar para as coisas do alto. Quem está encurvado não consegue olhar para o alto. Mas quem está de pé consegue. Então o apóstolo Paulo está falando: você já está de pé. Você que já foi ressuscitado com Cristo. Você que já deixou a velha natureza. Você que já deixou o velho homem. Ande como alguém que corresponda àquele que deixou a velha natureza e embarcou na nova. Por exemplo, um exemplo muito grosseiro, mas eu acredito que dá para a gente entender. É como se você tivesse mudado de país. Você saiu daqui e foi para um país da Europa, ou foi para os Estados Unidos, sei lá, para algum país. Japão, China, quem sabe. E chegando lá, você precisa se adequar com as leis de lá. Você precisa se harmonizar com o país que você está. Você não deixou de ser brasileiro, mas no Japão ou em qualquer outro lugar, você não pode viver como se estivesse no Brasil. Por quê? Porque o que era normal no Brasil, no Japão pode ser crime. O que eu deixava de fazer no Brasil, no Japão eu tenho que ter a responsabilidade de fazer. E vice-versa. Quem é do Japão e vem para cá também é a mesma coisa. Por quê? Porque o que é normal num lugar, não é normal no outro. Você atravessou o limite, você atravessou a fronteira, você está em outra jurisdição, você está em outro ambiente normativo, não é o mesmo. É normal lá, mas não é normal aqui. Lá no Brasil eu podia fazer isso, mas aqui você pode ser preso.
porque você não está mais. Então, brasileiro que está no Japão, cuide para que você, sendo brasileiro, não viva como se estivesse no Brasil, porque você não está. Você não está no Brasil. Você está no Japão. Então cuide. Esquece das coisas do Brasil. Esquece da normativa do Brasil. Esquece de tudo que você viveu como brasileiro. E aqui você vai ver como um cidadão japonês, porque é isso que você escolheu. Você está no Brasil, no Japão. Então aqui vale a lei do Japão, por causa do limite de fronteira. É outra jurisdição. Agora, pode ser que você não foi para o Japão. Então, é muito natural que você viva como brasileiro no Brasil e está tudo certo. Da mesma forma, amado, é possível que você não teve uma experiência de novo nascimento. É possível que você não teve uma experiência de atravessar a fronteira. Velho homem, novo homem. Velha criatura, nova criatura. Pode ser que você ainda não teve essa experiência. E será uma tortura para alguém que está sob a influência de um espírito que te encurva. É uma tortura tentar olhar para cima. É muito difícil olhar para cima quem anda encurvado. Então o que o apóstolo Paulo fala aqui? Vocês já não estão mais encurvados. Portanto, não ande como quem está encurvado. Olhe para cima. O problema é que às vezes a gente não está encurvado, mas também não olha para cima. A gente não está encurvado, mas continua olhando para baixo. Não existe mais esse espírito que nos força para baixo. Nós estamos livres. E é isso que eu quero fazer a pergunta para você. Você está livre? De verdade? Você cruzou a fronteira e entrou no reino de fato? Você saiu dos limites da naturalidade, da normativa, do que consiste a velha natureza e entrou para uma outra normativa que consiste o reino de Deus e uma nova natureza? Essa é a pergunta que eu faço e esse é o segundo convite. Se aproxime e olhe para cima. Primeiro convite, se aproxime de Jesus. O segundo convite, olhe para cima. Haja como um cidadão que está de pé, que pode olhar para cima e não para as coisas da terra. E o que eu faço? É isso. Se aproxime e olhe para cima. Eu não posso dizer para você o que você deve fazer, a não ser o que a palavra de Deus está dizendo. Se aproxime de Jesus, deixa Ele te colocar de pé, e aí você olha para cima. Que pode ser que você esteja de pé, mas continue olhando para baixo. E o convite é, se você está de pé, olhe para cima. Eu quero terminar essa reflexão orando. Orando primeiramente para você, ou com você, que não tem essa convicção, que você tem certeza que está longe, que você tem a certeza que não se aproximou, ou que se aproximou, mas se distanciou, já não está mais perto. Você foi escolhendo seus caminhos alternativos e se viu longe, e agora você está encurvada ou encurvado. Eu quero orar por você. E eu quero orar por você também, ou com você também, que sabe que já não está mais encurvado. Sabe que já não está mais encurvado, mas que também não está olhando para cima. Eu quero orar por você. E eu convido você a colocar o seu coração em Deus e através dessa mensagem permitir que o Senhor se aproxime, ou se permitir aproximar do Senhor e permitir que Ele te endireite. E uma vez endireitado, que você olhe para cima.
Pai querido, eu estou orando com essa pessoa que me ouve agora, colocando diante do Senhor, a que ela tenha consciência da sua realidade. Se a realidade dela é de alguém que ainda anda encurvado ou encurvada, Pai querido, o meu pedido a ela é que ela se aproxime. Se ela não tem essa consciência, que o Senhor lhe dê a consciência. Porque arrependimento não é outra coisa do que uma expansão de consciência. Uma consciência da nova realidade do reino de Deus. Eu estou invocando o seu nome para essa pessoa que está encurvada. Que ela possa perceber a nova realidade do reino de Deus. Abre-lhe a consciência, trazendo arrependimento no seu coração. Para que ela possa se aproximar do Senhor e se endireitar. E outros tantos que têm a convicção de que já se endireitou, que já estão de pé, eu peço ao Senhor que também lhes abra a consciência, a que eles possam olhar para cima. Porque quem já está de pé, mas continua olhando para baixo, é como se ainda estivesse sob a influência do espírito que encurva. Então eu te peço, Pai, traga nessa manhã a libertação a essas pessoas. Que elas possam olhar para cima e perceber que há um rio que flui, uma paz que corre a partir daqueles que olham para cima. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. Meu querido, aquele que olha para cima, aquele que ganhou essa consciência, aquele que expandiu essa consciência de olhar para cima, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Revesti-vos dessas coisas. E ainda ele continua falando, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fostes também chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém. O apóstolo Paulo diz que aqueles que se endireitaram devem se revestir de humildade, de mansidão, de longanimidade, de benignidade, de amor. Ele fala aqui que o amor, uma outra versão vai dizer caridade. Caridade é a ação que flui de um coração cheio de amor. Ele fala que essa caridade, que é a ação que flui. Quero fazer um parênteses aqui para terminar. A caridade na Bíblia não é pena de alguém. Não, a caridade na Bíblia significa as ações que é fruto de amor. E ele fala assim que as ações que é fruto de amor, que é a caridade, que é o próprio amor, né, essas ações, elas fazem as suas atitudes se tornarem perfeitas. Essas ações que são fruto de amor faz o que é simples se tornar perfeito. Porque ele diz que a caridade é o fruto da perfeição. A caridade é o vínculo da perfeição. Ou seja, você faz uma coisa muito simples para alguém. Se essa ação muito simples, ela foi fruto de um coração cheio de amor, ela é o vínculo da perfeição. Aquela atitude simples se torna uma atitude perfeita, porque ela foi gerada a partir de um coração cheio
de amor. Assim andam os filhos que já se encurvaram, que já se deixaram endireitar-se, que já não estão mais encurvados. Eles estão olhando a luz, estão olhando o reino de Deus. Então, o que eles fazem? Já estão olhando para cima, como alguém que já ressuscitou em Cristo, está de pé. Então, o que ele faz? Ele faz com que as suas ações sejam fruto de amor. E aí ele diz assim, olha, e a paz de Deus domine o vosso coração. O que significa isso? Quando você olha para cima, quando você anda para cima, você reveste o seu coração. Se você não ficar endireitado pelo Senhor, você não vai conseguir revestir o seu coração dessas coisas. Mas se você for endireitado pelo Senhor, como nós oramos aqui, você vai conseguir revestir, se vestir de humildade, de mansidão, de domínio próprio, daquilo que é o fruto do Espírito. Você vai se cobrir com essas coisas e todas as suas ações poderão ser feitas como fruto de um coração cheio de amor. Isso é caridade. E quando isso acontece, a paz de Deus domina o vosso coração. E aí você vai tomar decisões com o coração sem dúvida, sem ansiedade, sem desesperos. Você vai dar respostas para a vida de uma maneira completamente de pé. Completamente de pé. Esse é o convite que eu faço para você. Permita que o Senhor Jesus te coloque de pé. E estando de pé, se cubra de humildade, de mansidão, de domínio próprio, de atitudes que partem de um coração cheio de amor. E a paz de Deus vai dominar o seu coração como um juiz que apita, que tem o controle do jogo. Não vai ter dúvida. Né? A paz do Senhor vai dominar o seu coração. Isso é, se você permitir. E só pode permitir isso quem já está de pé. Então esse é o desejo do meu coração. Que você se aproxime, que você se permita que Jesus te coloque, que você permita que Jesus te coloque de pé, e estando de pé, olhe para cima, e olhando para cima, se revista dessas coisas, para dar respostas com um coração que foi dominado pela paz de Deus. Por quê? Porque tudo o que faz agora de pé, faz pautado num coração que está cheio de amor. Esse é o desejo do meu coração. Que Deus te ilumine assim, que a luz te envolva assim, que o Espírito Santo te abrace assim, em nome de Jesus. Nesse tempo nós não podemos dar um abraço bem gostoso em quem a gente quer, mas o Espírito Santo pode abraçar. Esse é o desejo do meu coração, que o Espírito Santo te abrace. Eu quero desejar aqui um grande beijo para vocês, um grande abraço para vocês. Nós não podemos estar juntos, nós estamos reunindo mais há um tempo, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo pode nos abraçar em família, em comunhão, na graça de Deus. Beijo grande no seu coração e eu estou ansioso para o dia em que a gente vai poder novamente estar juntos, celebrar juntos, cantar juntos, como diz o texto, cantando ao Senhor, glorificando ao Senhor, admoestando uns aos outros, estando perto uns dos outros, podendo abraçar, podendo, enfim, compartilhar tudo que nós podemos compartilhar uns com os outros. Esse é o meu desejo. Beijo no seu coração e que a gente possa se encontrar o mais rápido possível. Amém.